Imagine um julgamento onde não existem provas, não existem testemunhas, e ainda assim a verdade aparece. Duas mulheres entram diante do rei Salomão. Ambas afirmam ser mãe do mesmo bebê vivo. Não há registros, não há documentos, apenas duas palavras contra duas palavras. O salão fica em silêncio, todos esperam uma decisão rápida. Mas Salomão não se apressa. Ele observa, escuta e entende algo que poucos compreendem. A verdade não está nas palavras, está no coração. Uma mulher afirma que seu filho morreu durante a noite e que a outra trocou as crianças enquanto ela dormia. A outra nega. Nenhuma recua. Nenhuma prova surge. Então Salomão faz algo que ninguém esperava. Ele pede que tragam uma espada. A lâmina reflete a luz das tochas. O bebê chora e a tensão toma o ambiente. Salomão ordena que a criança seja dividida em duas partes, para que cada mulher fique com metade. Nesse momento, tudo muda. Uma das mulheres cai em desespero e grita para que o bebê seja entregue à outra, contanto que permaneça vivo. A outra mulher permanece fria, aceita a divisão e não demonstra compaixão. Salomão, então, interrompe o julgamento. Ele ordena que a criança seja entregue à mulher que pediu para salvá-la, porque quem ama de verdade prefere perder do que destruir. A sabedoria de Salomão não julgou a criança, julgou o coração humano. Essa história atravessou séculos porque revela uma verdade profunda. O amor protege a vida, enquanto a mentira não se importa com as consequências. E até hoje, esse julgamento é lembrado como um dos maiores exemplos de sabedoria da história. Toda honra e toda glória pertencem ao Criador. Salomão era rei de Israel e exercia pessoalmente a função de juiz supremo do povo. Ele julgava conflitos civis, disputas familiares, questões morais e casos sem provas materiais. Diferente de reis que delegavam tudo a conselheiros, Salomão ouvia as partes, observava o comportamento, analisava as intenções e tomava decisões públicas. Seus julgamentos não eram apenas legais, mas morais, buscando restaurar a ordem, a justiça e a verdade dentro da sociedade. Salomão não julgava apenas pelos fatos aparentes, mas pelo coração das pessoas. Ele criava situações extremas para revelar intenções ocultas, como no caso das duas mulheres e do bebê. Ao colocar pressão moral, ele fazia com que a verdade surgisse naturalmente. Esse método mostrava que a sabedoria vai além da lógica. Ela exige discernimento, paciência e compreensão da natureza humana. Salomão fazia esses julgamentos porque acreditava que a justiça vinha de Deus, não apenas das leis humanas. Segundo a Bíblia, ele pediu sabedoria a Deus para governar o povo com justiça, e não riquezas ou poder. Seus julgamentos tinham o objetivo de proteger os inocentes, corrigir injustiças e ensinar o povo a temer a verdade. Cada decisão também servia como exemplo público de moral, responsabilidade e discernimento. Nova história: a rainha Sabá. A fama de Salomão não se espalhou apenas por sua riqueza, mas por sua sabedoria ligada ao nome do Senhor. A rainha de Sabá, governante de uma região próspera do sul da Arábia, ouviu relatos extraordinários sobre ele. Desconfiada de exageros, decidiu viajar longas distâncias para comprovar com os próprios olhos se aquela sabedoria era real ou apenas fama criada por homens. A rainha não foi apenas observar, mas testar. A Bíblia diz que ela levou perguntas difíceis, enigmas e questões profundas. Isso indica desafios intelectuais, morais e administrativos. Ela queria saber se Salomão compreendia justiça, governo, riqueza, vida, destino humano e ordem espiritual. Não eram perguntas simples, mas questões que revelam o limite da mente humana. Embora a Bíblia não registre cada pergunta, o texto afirma que ela perguntou tudo o que havia em seu coração.
Isso inclui enigmas, dilemas morais, decisões de governo, organização do reino, significado da prosperidade e o relacionamento de Salomão com Deus. Eram perguntas sem resposta fácil, criadas para expor falhas, incoerências ou superficialidade, se existissem. Salomão respondeu a todas as perguntas sem dificuldade. Nada lhe foi oculto. Ele explicou suas decisões, sua visão de governo, a origem de sua sabedoria e o papel de Deus em tudo o que fazia. Suas respostas não foram apenas inteligentes, mas coerentes, profundas e práticas. A rainha percebeu que sua sabedoria não era decorada, mas vivida. Não foram apenas as respostas que impressionaram a rainha de Sabá, mas o conjunto, a organização do reino, a conduta dos servos, a ordem da corte, a prosperidade equilibrada e a reverência espiritual. A Bíblia diz que não lhe ficou mais espírito, ou seja, ela ficou completamente impactada. A realidade superou tudo o que ela havia ouvido. A rainha, então, declarou que não acreditara nos relatos, até ver com os próprios olhos, e que a sabedoria de Salomão era ainda maior do que lhe haviam contado. Ela reconheceu que Deus havia abençoado Salomão para estabelecer justiça e retidão. Esse momento mostra algo raro, uma líder estrangeira reconhecendo que a verdadeira sabedoria tem origem espiritual, não apenas humana. Essa história ensina que a sabedoria verdadeira resiste ao teste, não teme perguntas difíceis e se sustenta na prática. Salomão não impressionou com palavras vazias, mas com coerência entre discurso, decisões e vida. A rainha de Sabá foi buscar respostas e encontrou algo maior: discernimento, ordem e propósito. A sabedoria real não se esconde, ela se revela quando é provada. Salomão ensinava que decisões apressadas geram injustiça. Em seus julgamentos, ele alertava que ouvir apenas uma parte da história leva ao erro. Esse princípio aparece claramente em seus provérbios, quando afirma que o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que outro venha e o examine. Salomão aplicava isso no tribunal, ao ouvir atentamente todos os lados antes de decidir. Salomão condenava fortemente o suborno nos julgamentos. Ele afirmava que aceitar vantagem corrompe a justiça e destrói o reino. Em suas decisões, ensinava que a verdade não pode ser comprada. Esse tipo de julgamento protegia os pobres e impedia que os ricos manipulassem a lei. Para Salomão, justiça sem integridade era apenas aparência de ordem. Salomão julgava sem favorecer posição social. Ele ensinava que o governante que oprime os fracos enfraquece o próprio trono. Seus julgamentos buscavam equilíbrio, garantindo que pobres fossem ouvidos e que poder não se tornasse licença para abuso. Esse princípio aparece repetidamente em seus ensinamentos, mostrando que justiça verdadeira não escolhe lados, escolhe o que é correto. Mais do que atos isolados, Salomão julgava padrões de comportamento. Ele observava atitudes repetidas, reações sob pressão e coerência entre palavras e ações. Por isso dizia que o sábio aceita correção, enquanto o tolo rejeita conselho. Seus julgamentos ensinavam que caráter se revela no tempo, não em discursos, e que decisões devem considerar quem a pessoa é, não apenas o que ela diz. Salomão julgava com atenção ao uso das palavras. Ele ensinava que a língua pode salvar ou destruir vidas. Em suas decisões, valorizava quem falava com verdade e cautela, e desconfiava de discursos excessivos. Para ele, palavras revelam intenções. Por isso afirmava que, na multidão de palavras não falta pecado, ensinando que o silêncio também é sinal de sabedoria. Salomão ensinava que uma decisão justa considera o futuro. Ele julgava pensando no impacto social, familiar e moral. Seus provérbios mostram que escolhas precipitadas geram arrependimento, enquanto decisões ponderadas trazem paz.
Esse tipo de julgamento evitava conflitos maiores e ensinava o povo a pensar além do momento imediato. Para Salomão, cada julgamento era uma lição coletiva. Ao decidir publicamente, ele ensinava valores, limites e responsabilidades. O objetivo não era apenas resolver um conflito, mas formar consciência no povo. Por isso, seus julgamentos ficaram famosos. Eles educavam, corrigiam e moldavam o caráter da nação. Exemplo: o julgamento da oferta. Moral, intenção vale mais que aparência. 2 homens fizeram ofertas no templo. Um ofereceu muito e fez questão de ser visto. O outro ofereceu pouco, em silêncio. Salomão declarou que a maior oferta foi a do segundo, pois ele deu sem buscar reconhecimento. Moral: o valor de um ato está na intenção, não na quantidade. Salomão não ficou conhecido por força, nem por riquezas, mas por algo mais raro: discernimento. No julgamento das 2 mães, ele revelou o coração humano sem precisar de provas. Diante da rainha de Sabá, sua sabedoria resistiu a todas as perguntas sem se contradizer. Em ambos os casos, a verdade não precisou ser defendida, ela se sustentou sozinha. Espero que tenha gostado. O seu comentário e o seu like é muito importante para mim. Toda honra e toda glória pertence ao Criador. Deus seja louvado.